Partilhar a palavra do Senhor. O título da mensagem de hoje é O Cordeiro e o Leão dentro de mim. Eu ouvi essa semana algo sobre isso, e essa mensagem começou a queimar no meu coração. Diz para quem está do seu lado: dentro de você habita um cordeiro e o leão. Jesus habita em você, amém? Ele é um cordeiro e também um leão. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Talvez você não goste da pergunta que eu vou falar com você. Quantas faces você tem? Quantas faces você tem? Talvez essa pergunta cause em você um desconforto ouvir isso, por achar que eu estou duvidando da sua conduta. A gente fala isso porque parece que tem gente que tem duas caras. Já conheceu gente assim? Eu vou dizer para você, tem mais de duas. Não tem só duas. Na realidade, o que eu quero refletir com você hoje é que nós temos vários jeitos de agir conforme a situação que a gente está enfrentando. Você consegue perceber que o teu rosto muda. Você viu as meninas falando: eu cheguei aqui de um jeito e estou saindo de outro. A gente que acompanha, que vê a chegada delas, a gente vê muitos rostinhos chegando aqui com raiva porque não queria estar aqui, quase que veio obrigada. Tem gente que veio aqui totalmente sem expectativa. Tem gente que vem com medo, o rosto de apavorado. O que vai acontecer ali? Mas o nosso rosto, ele consegue mudar de acordo com as adversidades, com as situações que a gente está vivendo. Mas quando permitimos que Jesus de fato governe a nossa vida, quando a gente permite de verdade que Jesus seja o Senhor do nosso coração, que Ele habite no centro de nós, a gente passa a entender que a gente só pode ter duas caras. Que isso? Ou a de cordeiro, ou a de leão, ou os dois no mesmo tempo, no mesmo lugar. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse 5. A partir do 1. A partir do verso 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Olha que lindo, gente. Ele parecia ter estado morto, só que agora estava em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Deus, eu agradeço ao Senhor por essa palavra gloriosa. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor tem algo de especial a construir em nós, a fazer em nós esta noite. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Pai, usa a minha vida por tua misericórdia, para revelar ao coração da sua igreja aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Algumas pessoas que estão aqui têm algumas restrições com a carta de Apocalipse, com o livro de Apocalipse. Algumas têm até medo de ler o livro de Apocalipse.
Mas o livro de Apocalipse é uma carta de um Deus apaixonado e cuidadoso à sua noiva, dizendo: eu estou cuidando de tudo. O livro de Apocalipse não é para te causar medo, mas é para te dar esperança. O nome correto seria livro da revelação, em inglês é Revelation. Apocalipse vem de desvendar, vem de retirar o véu, vem de mostrar o secreto, vem de mostrar aquilo que está em oculto. E João, quando escreve este livro, essa carta, ele relata detalhes acerca de coisas que estão acontecendo naquele tempo, mas de um jeito profético, aconteceria no fim dos tempos também. E nesse momento ele tem uma visão do céu, e ele diz no versículo 1, que viu na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, e ele diz: quem é digno de abrir aquele livro? E até aquele momento, ninguém. E ele fica apavorado, e ele começa a chorar, porque aquele livro era um decreto, aquele livro era um escrito de salvação, aquele livro representava o futuro das nossas vidas também. Mas de repente, alguém grita. Ele diz: quem é digno de romper os selos? Daqui a pouco um ancião se levanta e diz: não chore. Há alguém com autoridade neste lugar, o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir o livro. O decreto, o governo, o poder está nas suas mãos. Eu quero dizer para você esta noite, que quando João contempla o trono, ele vê algo extraordinário. Ele vê um leão que venceu, mas que aparece como cordeiro que foi morto. Cristo é ao mesmo tempo símbolo de mansidão e um emblema de vitória. A visão de Cristo traz para mim, para você, a mansidão em pessoa, revestido de toda a autoridade, o cordeiro e o leão. O chamado para o discípulo, o chamado para mim, para você, é permitir que as duas naturezas expressas nesse texto, as duas naturezas de Cristo, operem dentro de nós, gerando transformação, equilíbrio e maturidade. Eu quero dizer para vocês, meninas, que passaram por este encontro, vocês que decidiram entregar a tua vida para Jesus, que a verdadeira conversão não é apenas uma mudança de lugar no culto, mas é uma mudança de natureza no coração. A verdadeira conversão não é você estar presente num dia de culto, mas é estar presente diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu não sei o que você sente no coração quando você descobre uma verdade como essa, que dentro de você habitam juntos o Cordeiro e o Leão, o Filho de Deus, Jesus, o meu, seu Salvador, e Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A primeira coisa que eu quero falar com você é acerca de o Cordeiro dentro de mim, equivale a uma vida rendida. O Cordeiro dentro de mim fala de uma vida rendida. João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, quando nós entendemos quem Ele é, nós nos sujeitamos a Ele, nós nos rendemos a Ele. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que estava num culto, e naquela hora o pastor, num momento de adoração, ele convidou a igreja a se colocar em pé, e esse pastor disse para a igreja: renda-se ao Senhor. E a igreja não entendeu muito bem o que era render-se. Ele falou: é muito simples. A tua filha pequenininha já quis pegar algo no armário da cozinha que não dava altura para ela, e você estava do lado,
E ela estendia as duas mãos assim, dizendo: eu não posso, mas você pode. Se rendendo ao teu poder, se rendendo à tua autoridade. Render-se é você estender as duas mãos diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. E nesse culto, ministrando sobre isso, uma pessoa estava na igreja e falou: eu não preciso levantar essas mãos assim não, na igreja. Que papo é esse de se render? Se render a Deus? E esse homem sai da igreja, e alguns passos à frente ele é assaltado. Um bandido coloca uma arma nas costas dele e fala para ele: renda-se. Sabe, lembrando desse testemunho da minha época de criança, e faz muito tempo isso, me fez pensar que isso não muda, porque ou você se rende diante de Deus, ou você se rende diante do mal. É uma escolha. Ser submisso é reconhecer que alguém é poderoso. Não dá para ser submisso sem você reconhecer a autoridade. Você crê que Deus é Senhor? Amém? Você crê que Ele é Senhor acima de tudo e de todos? Amém? E por que você crê, você se sujeita a Ele. Você reconhece: Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não posso, mas o Senhor pode. Submissão ao Pai. O Cordeiro viveu em obediência total. Jesus viveu em obediência total. E a maturidade, ela começa quando nós aceitamos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A maturidade do cristão, ela acontece quando você olha as suas vontades, você tem desejo de concluir, desejo de conquistar, mas antes de você fazer qualquer coisa, dar qualquer passo, você diz: Senhor, a tua vontade é o meu desejo. Eu me sujeito àquilo que o Senhor está fazendo. A grandeza do crente está em quão profundo ele se curva diante do seu Pai. A humildade do Cordeiro é essa, dentro de nós. Submissão a Deus. Olhar para dentro de você e entender que dentro de você tem o Cordeiro. O Cordeiro de Deus foi exemplo. Jesus foi um exemplo de submissão total a Deus. Mesmo sendo Deus, lá no Gólgota ele falou: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. Sabe, a presença do Cordeiro em nós, ela promove mansidão e mansidão diante dos homens. Como assim, pastor? Quem tem o Cordeiro habitando dentro de você, passa a ser manso diante dos homens. Diz para quem está do seu lado assim: ser manso não é ser frouxo. Não é. Ser manso não é ser fraco. É ter força sobre o controle. Eu vou explicar para você. Ser manso não é ser fraco, mas é ser tão forte, e apesar da sua força, é ter controle sobre ela. É você poder olhar para o teu filho e, apesar de todas as pirraças que ele faz, de às vezes tentar te tirar do sério, você vê o poder que você tem, e olhar para ele e falar: não. Se assenta. Não é desse jeito. E Jesus, gente, quando Jesus estava diante, se não me engano, de Pilatos, Pilatos dizia para ele que podia mudar tudo aquilo ali. Aí Jesus fala para ele: nenhum poder você teria se do céu não te fosse dado. Se Jesus quisesse um pedido aos céus, ele enviava uma legião de anjos,
e acabava com tudo. Você tem noção? Mas ele olha para toda aquela condição, e mesmo sendo tão poderoso, ele controla a tua força, porque apesar dele ser o cordeiro e o leão, gente, é fácil amarrar um cordeiro, chicotear um cordeiro, humilhar um cordeiro, subjugar um cordeiro, é fácil? Sim. E um leão? Eu imagino o leão dentro dele, observando o que o cordeiro sofria por fora. Eu imagino aquele cordeiro indo ao matadouro, indo em direção à cruz, e o leão de dentro dizendo para o cordeiro de fora: ainda não é chegada a minha hora. Mesmo tendo todo o poder, eu me tornei manso na figura do cordeiro. Querido Deus, Ele tem todo o poder para acabar com toda a injustiça do mundo, num sopro. Mas essa não é a intenção dele, porque a injustiça do mundo foi causada pelos homens, não por Deus. Aos homens cabe o arrependimento, ao cordeiro salvar na cruz, e ao leão dizer para você: eu estou cuidando de tudo. Sabe, a mansidão do cordeiro nos constrange. Ser manso não é ser fraco, é ter força sob controle. O convertido não precisa provar nada. A sua identidade está em Cristo. Quando as pessoas se afrontam, quando as pessoas se humilham, quando as pessoas fazem chacota da sua fé, aprenda uma coisa: você não precisa provar nada para ninguém, porque você tem mansidão. E mansidão é saber que a força de Deus está disponível, mas você ainda tem um controle de não afrontar quem ainda não conheceu o Deus que você serve. Mansidão é poder revestido de graça. Mansidão é poder revestido de graça. Ter o cordeiro dentro de si também é saber que você tem um sacrifício que gera um fruto. O que o cordeiro fez? O que Jesus como cordeiro fez? Ele entrega a sua vida para que outros vivam. O cordeiro de Deus entregou a sua vida para que outros vivam. A maturidade, ela exige renúncia. Não há discipulado sem cruz. Não há culto sem sacrifício, sem oferta. Final de semana, existiram 2 grupos de mulheres aqui na igreja. Aquelas que vieram para ter um encontro com Deus. Vocês que vieram ter um encontro com Deus, foi bom para vocês? Se foi, diga glória a Deus. O outro grupo são as mulheres que vieram para proporcionar a elas uma oportunidade de ter um encontro com Deus. Essas mulheres que vieram servir, jejuaram 21 dias por cada uma dessas mulheres. Essas mulheres que vieram servir, elas pagaram para estar aqui. Essas mulheres que vieram servir, muitas nem dormiram, ou dormiram muito pouco de sexta até agora. Agora vocês que vieram para servir, se foi bom para vocês ver essas mulheres sendo impactadas, diz aí glória a Deus. Elas entenderam que todo sacrifício gera fruto. E se o cordeiro entregou a vida deles por amor de muitos, para que muitos vivam, por que a gente tem medo de dar continuidade a essa entrega? Por que a gente tem medo de oferecer a nossa vida como oferta em favor de muitos?
Sabe, a religião, o cristianismo desse tempo, tem muitas pessoas que têm distorcido a verdade do evangelho. As pessoas acham que seguir a Cristo é vir para ter crescimento pessoal, é vir para ver as tuas posses aumentando, é vir para ver a tua família restaurada. Tudo isso faz parte, só que o essencial é o que Cristo fez em você vai transbordar na vida do outro. O Deus que salvou a tua vida vai usar a tua vida de exemplo para restaurar outras vidas. Meu amado, você não veio neste lugar para procurar nada, para receber nada. Você veio para entregar tudo a Ele. Eu ainda sou do tempo. Hoje não tem ninguém para cantar comigo, mas nem precisa não. Eu ainda sou do tempo daquela música que diz assim, pode tocar, da base, isso aí. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus. Bendito, tudo entregarei. Não dá para vir para Cristo querendo carregar toda a bagagem antiga. É abrir mão da velha vida, da velha natureza, para viver o novo de Deus. É você poder olhar e dizer: se a minha vida serve como semente, eis-me aqui. Isso para quem está do seu lado, a sua vida é uma semente. O altar do sacrifício é o berço da maturidade. Estar no altar não é se apresentar, mas é se entregar. O altar nunca foi lugar para se apresentar. O altar sempre foi um lugar para deixar, para entregar, para oferecer. Então a gente aprende tudo isso com o cordeiro dentro de nós. E o leão? Tem alguém que sabe imitar leão aí? Dá uma olhadinha pro teu marido e fala para ele assim, ó. Tem gente que só faz em casa, ronronando, dormindo, né? O pessoal fala assim, mas Janaína, André, você ronca. Eu falei, eu não ronco, eu sou um gatinho ronrona. Dentro de você habita um leão, e não é aquele que está dormindo na cama. Sabe, o leão dentro de mim me leva a uma vida de conquista. Existe um leão dentro de você. Estou falando de poder e autoridade. Quando você olha para um leão, ele expressa domínio, poder, autoridade. O leão, quando ele vê a sua presa, ele olha fixo nela. E ele tem um costume de fazer assim, ó. Ele bate uma pata no chão e ele arrasta. E uma vez eu vi um pastor falando sobre isso. Essa ação do leão diz: eu te vi, estou dando um tempo para você fugir, mas eu vou te pegar. Satanás sempre quis imitar Cristo. Você sabia disso? Satanás sempre quis imitar Cristo. Tanto que a Bíblia tem um texto que diz que ele ruge como um... Quem ruge como um leão é um leão. Ele pode até tentar imitar um leão, só que ele jamais saberia se comportar como um cordeiro. O leão dentro de mim me leva a ter uma vida de conquista. Apocalipse 5:5 diz que o leão da tribo de Judá venceu. Na porta da minha casa tem um símbolo judaico
chamado mezuzá. A mezuzá, ela é uma pecinha dourada muito bonitinha, e ela carrega dentro dela um pedaço do livro da lei. E ele tem uma representação muito bonita. Seria algo mais ou menos assim: aquele que guarda Israel também guarda a minha casa. Querido, o Deus que guarda Israel é o mesmo que guarda a tua vida, é o mesmo que habita em você, é o mesmo que está em você. Então, quando nós falamos que dentro de nós existe o leão, a gente está falando de autoridade espiritual. Diz para quem está perto: Deus te deu autoridade em nome dele. Sabe, um leão, ele simboliza realeza, governo, vitória. O convertido entende que foi chamado para reinar em vida. Aquele que entregou sua vida para Jesus foi chamado para reinar em vida. Quando Deus cria o homem e a mulher no Gênesis, ele diz para eles: governem. O leão tem te chamado para governar. Deus não te chamou para fugir. Eu ouvi um testemunho, uma história muito legal essa semana, que dizia que, antes de contar a história, deixa eu contar o fundamento dela. Você crê que seu Deus é poderoso? Amém? E você crê que o inferno treme diante dele? E você crê que, se Deus é poderoso e o leão habita em você, o inferno tem que tremer diante de quem? Da igreja. Que isso? Dos filhos. O inferno precisa recuar. Só que às vezes as pessoas têm tanto medo do inferno, porque não sabem de algumas realidades acerca do inferno. E eu vou te contar uma das realidades. Felipe estava lá com a gente, ele ouviu essa história. Ah não, foi a hora que você foi comprar café. Existia um grupo de pessoas fazendo uma trilha numa floresta. Quem é que já fez trilha no meio do mato? É bom, né? Quem tem medo de fazer trilha? E eles estavam fazendo uma trilha no meio do mato. E de repente a pessoa da frente falou: para! E disseram: mas por quê? Olha o tamanho da cobra que está atravessada na trilha. É aquela cobra que engole um boi. Aí a pessoa era uma cobra dessa feitura. E ela estava atravessada, eles não conseguiam achar a cauda e nem sabiam onde estava a cabeça. Mas ela estava ali parada. E eles disseram: a gente vai ter que mudar o nosso caminho. A gente vai ter que achar um outro lugar, arrume um facão, vamos voltar e tentar criar um atalho. Mas vai dar muito trabalho, mas a gente não vai conseguir enfrentar essa cobra. Daqui a pouco, enquanto eles discutiam, apareceu um menininho descalço, de bermuda, sem camisa, passou no meio deles e botou a perna em cima da cobra. Aí eles: hã? O menininho foi e sentou em cima dela. Eles: que é isso? E ele deitou em cima dela. Aí falaram: você é louco? Aí ele: não. Você não sabe o que é uma cobra? Aí ele: eu sei. E por que você está fazendo isso? Porque eu passei aqui ontem e eu descobri que ela está morta. Querido, você está rindo? Satanás já perdeu. Ele já foi vencido na cruz. Ele já tem um decreto de derrota. E você fica com medo de uma cobra morta. Satanás se alimenta do seu medo. Satanás se alimenta do seu medo. Mas o leão que está dentro de você já disse que ele esmagou a cabeça da serpente. Aplauda o Senhor. Se é para aplaudir para Ele, faça de verdade. O leão que habita em você te chama para viver uma vida de autoridade. Eu disse para as mulheres ontem, disse hoje de novo e digo para você que não fez o encontro:
Eu falei domingo passado, essa frase está pegando no meu coração. Você é linda. Esse buquê que você carrega não vai servir de muita coisa. Bota ele na mesa e pega a espada. Se reveste da autoridade do leão. Se reveste da autoridade do leão. Governe a sua vida. Sabe quem é em Cristo não vive como vítima, mas como embaixador do reino de Deus. O Senhor não está te chamando para se comportar como vítima mais. Eu conversava ontem com um homem, eu falava menino, mas ele está velho, está careca já, é um parente, ama a vida dele. Eu falei, Deus está te desafiando a viver profeticamente. Onde é que estão os homens? Diga glória a Deus. Se você está do lado de um homem que não disse glória a Deus, olha para ele, ou tu tem dúvida, ou você não sabe quem Deus é. Mexi. Vou dar mais uma oportunidade. Só os homens, diga glória a Deus. Amém. A melhorar. O Senhor está chamando você para, como sacerdote, se mover profeticamente. No teu trabalho, na tua casa, na tua rua, na tua escola, há um leão que caminha contigo, há um leão dentro de você, que está esperando você se manifestar de forma profética, se levantar, para de se comportar como vítima. Você é um embaixador do reino de Deus, aquilo que você carrega veio do céu. O Senhor está te chamando para ter coragem nas batalhas. Coragem nas batalhas. Enfrentar o inimigo de frente, olhar nos olhos. Quando eu digo olhar nos olhos, é para que ele veja nos seus olhos o Deus que habita em você. Quando o inimigo conseguir olhar isso dentro de você, é ele quem vai ter que tremer, é ele quem vai ter que recuar, porque ele é um inimigo derrotado pelo leão da tribo de Judá. Repete comigo, coragem nas batalhas. Gente, coloca lá Provérbios 30:30. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de... Tem um leão dentro de você? Está fugindo de quê? Está fugindo de quê? O leão não recua. Ele está dizendo para a gente que maturidade é enfrentar tentações e crises com fé, não com fuga. Porque a fuga que você tem hoje é um inimigo que acumula amanhã. A gente precisa se manifestar profeticamente. A coragem do leão, ela nasce no coração. A coragem do leão nasce no coração que já se prostrou como cordeiro. Não adianta você dizer que você tem a coragem do leão se você não se prostrou como um cordeiro. Quando você entende, você se prostra. Lembra que eu falei que você se sujeita àquilo que você adora, aquilo que você respeita? Quando você se respeita diante do Senhor, o mesmo que recebe a tua adoração, Ele te diz, levanta filho, porque o leão da tribo de Judá habita dentro de você. Quando o leão habita em nós, a gente tem zelo pela santidade. Jesus, ele purificou o templo, amém? Naquela hora o cordeiro se comportou como quem? Como um leão. Eu fico imaginando o meu Jesus, o amor em pessoa, olhando a corrupção dentro do templo. Sabe, o leão maduro não tolera aquilo que fere o coração de Deus. Teve uma irmã que falou assim, olha, vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está. Mas quando o leão habitar dentro de você... Ela disse que ela lutou contra o vício do cigarro durante 2 anos e meio. Se ela tivesse concordado com aquilo, ela não teria lutado, ela teria escondido, teria abandonado, teria fugido. Mas o leão que habita dentro dela disse, não se prostra,
diante disso, não se renda diante disso, permaneça, se levante, desembaie a espada, lute, enfrente olhando nos olhos, zelando pela santidade. O cristão maduro não tolera aquilo que fere o coração de Deus. As mesas que você se assenta precisam mudar o assunto quando você chega. Amém? Por quê? Porque existe um leão dentro de você. Ele não tolera a perversão. Quando o leão ruge dentro de nós, o pecado perde espaço. Eu não sei, pessoal da mídia, eu não sei se pessoal aí do som aí atrás, eu não sei se no Spotify tem algum rugido de leão. Ouve, se tivesse me avisa. Mas quando o leão ruge dentro de nós, o pecado perde espaço. Você acha que foi fácil para ela? Foi fácil para vocês ficar 3 dias aqui? Foi fácil para vocês ser confrontados 3 dias? Aí deixa eu perguntar, se não foi fácil isso, quem aqui faria tudo de novo? Deus não te chamou para viver coisas fáceis, Ele te chamou para vencer as coisas impossíveis. Porque se fosse fácil, você não precisava dele. Se fosse fácil, você vencia sozinho. Você vencia sem o rugido do leão. Mas se o rugido do leão gritar, o pecado perde espaço. A gente vê muito cristão se comportando como gatinho. Se você está do lado de um homem, fala assim, você só é gatinho para mim. Para o pecado, se comporta como um leão. Eu estou errado, gente? Eu falo isso porque às vezes os homens toleram muita coisa que precisa ser repudiado. Sabe aquela cantada que você recebeu via WhatsApp? Responde assim, ó: arreda de mim, Satanás. Eu duvido que ela vai cantar de novo. Mas sabe por que canta de novo? Porque tu é um sem vergonha e fala, lindinha, eu sou um homem. Lindinha é coisa do capeta. Tudo que enviam para mim, eu mostro para a Janaína. Uma vez uma menina mandou uma mensagem, eu respondo muita gente. Aí uma menina, oi. Eu falei, eu não conheço. Quando eu recebo a mensagem de alguém que eu não conheço, o que eu faço? Eu vou na foto. Aí eu olhei, pensa na menina montada para matar, na foto. Aí eu falei, eu desconheço. Mas aí você pensa, eu do lado da Janaína, falei, Jana, mandaram mensagem para mim. Falei, posso ajudar em alguma coisa? Aí a menina, não, eu só estou mandando mensagem para falar que eu achei você mó gatinho. Se eu fosse safado, desviado, eu ia miar para ela. Mas como dentro de mim habita o leão da tribo de Judá, é ele quem responde, é ele quem dá o troco. Eu cheguei para a Janaína queria levantar a leoa. Me manda por mensagem para ela lá. Eu falei, Janaína, calma. Eu falei, eu sou um homem casado, amo a minha esposa. Aí a pessoa ainda responde, Satanás responde ainda, eu não me importo. Aí eu falei, mas o meu Deus e o meu coração se importa. Deus te abençoe. Ponto. Bloque. Ah, o miserável nem bloqueia. Tem miserável que nem bloqueia, que espera, vai que apareceu aí o rugido que eu falei. Vai, solta. Olha só. Pode soltar. É um só. Aumenta. Eu te pergunto, tu fica ou corre?
Tu fica ou corre? Tá bom. Querido, presta atenção no pastor aqui. Pensa só, tu sozinho em casa, 11 horas da noite, não tem ninguém. E daqui a pouco tu ouve um barulho desse na sua sala. O que você faz? Pensa. O que você faz? Eu estou dizendo para você, porque, presta atenção aqui. Presta atenção. Eu estou dizendo para você que é nessas horas que os homens, quando estão sem suas esposas, acessam sites de pornografia. E quando o leão está rugindo do seu lado, você finge que é um gatinho. Querido, o leão que está rugindo para você parar é o leão da tribo de Judá. Você precisa aprender a se render diante disso. Você precisa aprender a se render diante de Deus. Porque quando o leão ruge dentro de você, o pecado perde espaço. Posso ouvir um glória a Deus? Para ou continuo? Terceiro, o equilíbrio que revela Cristo. João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e graça e verdade. Eu quero falar sobre isso. Graça e verdade. Graça sem verdade é permissividade. Eu tenho a graça. E por causa da graça, porque eu tenho a graça, eu vou receber perdão mesmo. Eu posso me sujeitar. Deus me perdoa. Deus é amor. Quem crê que Deus é amor, diga glória a Deus. Agora, quem crê que Ele também é fogo consumidor, diga misericórdia. O mesmo Deus que você fala, que é cheio de amor, também é fogo consumidor. Graça sem essa verdade é permissividade. Agora, verdade sem graça é legalismo. Cristo nos chama a viver uma vida com ternura e firmeza. Eu sou manso e humilde, mas também sou forte e verdadeiro. Pela mansidão que eu tenho, eu controlo a minha força para não acabar baseado na minha vontade. Sabe, o equilíbrio do céu é graça que abraça a verdade e transforma. O equilíbrio do céu na minha vida, na sua vida, é dizendo, você poderia fazer todas as coisas, mas se sujeitou a abrir mão de todas elas, para que eu realize todas as coisas. A graça envolvendo a tua vida, ela muda a tua história. O teu coração possa ser controlado. Mas pastor, o que é força e ternura? O cordeiro nos ensina compaixão. O leão nos ensina a lutar com justiça. Olhando com os olhos do cordeiro, eu vejo a tua vida e eu me compadeço dela. Olhando com os olhos do leão, eu vou lutar por você e com você, para que a justiça prevaleça. Maturidade. Onde é que estão os líderes aqui? Diga eu. Maturidade é saber abraçar e quando confrontar. Tem gente que acha que discipulado é só paulada. Não é não. Fiz um café com fulano de tal, foi só na moleira, pastor. Você agiu com o teu ego, filho. Sério? A gente vê alguns líderes que parece que tem prazer em corrigir com peso. Lembra de Jesus e a mulher adúltera? Como que ele corrigiu aquela mulher? Com graça, com amor. Mas a maturidade nos diz a hora que a gente abraça, mas a hora que a gente confronta também. Se revestir do leão,
é agir também com serviço e autoridade. Jesus lavou os pés dos discípulos, amém? Diz alguma coisa para vocês? Lembra do nosso compromisso? Quem entendeu, só vocês, quem entendeu, diga glória a Deus. Vai ser céu na terra. Essa noite vai ser céu na terra na casa dessas mulheres. Jesus, ele lavou os pés, mas ele também deu ordem ao vento. O convertido, ele sabe servir com humildade e governar com autoridade. Sabe, quando a gente está convertido e o leão e o cordeiro habitam dentro de nós, a gente passa a se comportar como quem serve com humildade, sem perder a autoridade ou o governo. Eu olho o ministério que Deus me confiou, e às vezes alguns pastores vêm visitar esta igreja, e conversando um pouco com as minhas ovelhas, conversando com a gente num café, eles dizem o seguinte: cara, a tua vida, a tua igreja, o ministério me inspira. E eu falo, mas por quê? Porque vocês amam, né? Eu fico imaginando, será que existe uma igreja que não ama? De verdade. Vocês abraçam, né? Eu fiquei pensando, será que existe uma igreja que não abraça? Vocês servem, né? Até o pastor serve. Gente, eu já servi no estacionamento aqui da igreja. Eu já vim varrer o chão da igreja. Nós já lavamos, limpamos o banheiro da igreja para você usar depois. Que isso, pastor? Sim, porque a gente sabe se comportar com serviço e humildade. Mas isso não tira nem em 1 milímetro o governo e a autoridade que Deus me confiou nesse lugar. Eu sei que o cordeiro e o leão se manifestam dentro de mim, ora servindo, ora governando. Deus sabe e me ensina como me comportar. Você precisa aprender a se comportar assim em casa, porque tem gente que em casa, tem crente em casa aqui que parece que é só o leão, fica querendo rugir mais alto que o outro, querendo ser servido mais do que o outro. Homens, posso falar? Não adianta você receber uma princesa em casa, se você continua se comportando como um plebeu. Essa mulher não era para estar casada contigo, porque para casar com aquela princesa, só um príncipe na mesma altura. Eu não estou humilhando você, mas eu estou dizendo que você já está com ela. Você só não conseguiu reconhecer quem você é ainda. Deus te fez príncipe, filho dele, posição de governo. O leão habita em você. Sabe, a mesma mão que lava os pés é a mão que repreende a tempestade. Então não adianta, crente não. Repete comigo, graças a Deus. Não, de verdade, graças a Deus, neste lugar, não tem crente frouxo. Eu estou dizendo isso porque lavar o pé da sua esposa, como questão de humildade, cuidado e carinho, não te torna alguém frouxo, te torna alguém que sabe que a mesma mão que lava o pé repreende a tempestade. O cordeiro serve, mas o leão governa. Não te chamou só para governar, ele também chamou você para servir a sua casa, servir os seus pais, servir os seus irmãos, os seus amigos. E eu vou terminar agora, o último tópico, diz o caminho para a maturidade e conversão contínua. 2 Coríntios 3,18 diz que nós somos transformados de glória em glória. Diz para quem está do seu lado, me perdoa, eu ainda não estou pronto, eu estou sendo transformado. Fala assim, a glória de ontem mudou muita coisa, mas a glória que virá hoje vai causar uma mudança incrível.
Você crê nisso? Sabe, nós somos transformados de glória em glória. O nosso rendimento é diário. O caminho para a maturidade, ela tem uma conversão contínua. E conversão não é um evento isolado, é um processo constante de rendição. Quantas meninas que já fizeram o encontro, que já eram crentes? Diga eu. Eu te pergunto, tinha coisa para mudar? Oi? Tinha muita coisa. E eu vou te falar uma coisa, ainda tem. Dá uma olhadinha para quem fez o encontro com você e fala assim: olha no meu rosto. Você está vendo a glória de hoje. Quando você me encontrar amanhã, você vai se surpreender. Porque é o Senhor quem está transformando a vida de vocês, de glória em glória, glória em glória, glória em glória. É a cada dia, é a cada momento. Não dá para se expor diante dele e continuar a mesma pessoa. Todo dia Cristo precisa crescer e eu diminuir. Mas para isso, esse processo, ele tem um momento chamado intimidade. Intimidade com o Espírito. Você sabia que é o Espírito que forma o caráter de Cristo em nós? Eu mandei uma frase para os meus coordenadores essa semana que mexeu muito comigo. Eu queria ensinar isso para vocês. A gente quer muito manifestar o Cristo em nós. Quem aqui queria ter poder para curar? De verdade. Transformar vidas. Você queria, não queria? E você fala: Senhor, manifesta o teu poder em nós. Só que se eu falar que Cristo não quer manifestar, Ele quer habitar. Eu vou explicar esse conceito. Você já fez uma oração, e eu sei que na nossa ignorância, a gente fez essa oração, e às vezes faz. Aquela famosa oração que diz assim, ó: Senhor, me reveste do Senhor. Quem já pediu para ser revestido pelo Senhor? E o que é ser revestido? É você continuar essa carne com Cristo por fora, aonde você controla e manipula o que Ele está fazendo. Só que o Senhor, Ele quer que você se vista dEle. Pastor, não consegui entender. Quando um cirurgião vai operar alguém, o que ele coloca na mão? O quê? Quando ele coloca a luva, aquela luva está revestindo a mão. A luva opera sozinha? Quem opera? A mão que se reveste da luva. O que eu tenho aprendido nesses dias, querido, é que quando você passa a estar com Ele, você passa a dizer para Ele: governa a minha vida, me enche como uma mão enche uma luva, conduza os meus dedos, conduza os meus passos, e você vai começar a ver mais milagres acontecendo acidentalmente do que aqueles intencionalmente. Você vai ver milagres acontecendo simplesmente porque Ele está em você, Ele habita em você, é o Espírito que forma o caráter de Cristo em nós. Então o segredo da maturidade não está no esforço humano, mas no relacionamento profundo com Deus. Eu não sei você, eu tive uma experiência absurda com Deus essa semana. E o meu coração, ele foi queimado, ele foi rasgado. Onde o Senhor dizia: eu não quero que você faça nada para mim, eu só quero que você esteja comigo. Eu não sei se você entende o que é isso. O Senhor está chamando você para ter um relacionamento com Ele, ouvir a sua voz,
ser revestido, ser preenchido dele, sabe, estar debaixo da autoridade dele, entender que o leão e o cordeiro que habitam em você, não é você quem controla isso, mas é ele quem controla você. Sabe, quando a gente começa a viver uma vida dessa maturidade, a gente passa a ter vida de missão, porque quem vive como cordeiro e leão, não se contenta em ser espectador, mas ele se torna embaixador do reino. Quando o cordeiro e o leão governam a tua vida, querido, você não acorda para viver, mas você acorda para reinar em vida, você acorda para cumprir um propósito, você simplesmente não existe, mas você faz existir, porque ele está em você. A vida que ele te chamou para viver não é uma vida comum. Então, quando você acordar essa manhã, na próxima manhã, e você abrir os seus olhos, experimenta dizer: bom dia, cordeiro. Bom dia, leão. O que a gente vai fazer junto hoje? Quais são as guerras que a gente vai vencer junto hoje? De quem nós vamos cuidar hoje? Como nós vamos avançar hoje? Relacionamento. Eu quero fazer um desafio para você. Quem gosta de desafio? Eu sei que está tudo muito crítico na sua vida, mas eu quero desafiar você a viver uma semana sem pedir nada. Ai, pastor, o cara que estava cheio de planos, olha para mim e fala: aí tu me quebra. Quem aceita um desafio de viver uma vida sem pedir, essa semana sem pedir nada? Pouca gente. Sabe por quê? Porque a gente acha que as coisas só acontecem conosco quando a gente pede. As coisas acontecem com você quando você confia. Quando você pede, às vezes não te dá a confiança do Deus que você serve. Eu vou perguntar de novo: quem aceita viver essa semana como uma semana que você não vai pedir nada, mas vai confiar em tudo? Diga glória a Deus. Seu devocional de amanhã vai ser só agradecer. Amém? Vamos fechar esse acordo? Pastor, mas se vier a luta? Senhor, eu te agradeço pela luta, porque eu sei que tu estás comigo. E se vier tribulação, Senhor, eu aprendi na palavra que a tribulação é um processo me transformando em alguém maior, alguém com valor maior. Eu te agradeço. E se houver falta de alimento, Senhor, obrigado, porque nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. E se a doença vier, Senhor, o meu corpo, ele é revestido pelo teu Espírito. E se no meu corpo há, ó Pai amado, doença, o cordeiro e o leão que estão com ela também. Eu agradeço ao Senhor pelo cuidado. Pai, mas a minha esposa brigou comigo e ela quer ir embora. Agradece! Porque o mesmo Deus que está vendo ela sair vai dizer para ela: volta. Deus está chamando a gente para viver uma vida confiando nele. Deus está chamando a gente para viver uma vida onde você entende que é Ele quem governa. Sabe, a conversão genuína nos tira do banco e te envia para o campo, te envia para a batalha, te envia para a vitória. O cordeiro e o leão, eles não são extremos, nem opostos, mas são duas faces de um mesmo Senhor que habita em nós. E a maturidade nasce quando a gente vive rendido e ousado, manso e corajoso, puro e firme. A conversão autêntica transforma o nosso interior e muda a nossa postura. O ministério de louvor pode subir. A verdadeira conversão, ela transforma você por dentro e muda o teu jeito de falar, de agir, de vestir, de se comportar. E por último, repete comigo: quando o cordeiro governa, o meu coração
O leão governa a minha postura. Quando o cordeiro governa o teu coração, o leão governa a tua postura. Que o teu coração seja governado pelo cordeiro, para que você se manifeste como um leão. E nessa hora, eu vou fazer o que eu faço sempre. Eu quero chamar você que participou do encontro, que orou pela tua família, que orou pelos seus amigos, junto com quem trabalhou. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Eu não vou fazer o círculo não, mas a gente vai se posicionar assim em volta da igreja. Se levanta, vem. A gente vai orar por esse momento. Você que trabalhou também, se posiciona em volta da igreja. Escolhe um lugar, somente em volta, no meio não, só em volta. Eu creio no leão que habita em você. Eu creio no Deus que está contigo. Tem vaga aqui na frente, fecha aqui na frente do altar também, ó. Vem cá, isso, vem pra cá. Isso, espalha pra lá, ó. Fecha aqui tudo, puxa, Chica. A gente está se posicionando aqui para dizer para você que está sentado aí e vem buscar a tua princesa para levar para casa. Essas mulheres estavam orando pela vida de vocês esse final de semana. Elas estavam intercedendo pela tua história, pelo teu coração. Elas estão se apresentando aqui mansas como o cordeiro, mas há um leão dentro de cada uma delas que está se posicionando com poder e autoridade pela tua vida. E se você ouviu esta palavra, se você ouviu o que nós falamos aqui e fez algum sentido para você, você vai parar hoje de ser governado pelo medo. Presta atenção aqui. Você vai parar hoje de ser governado pelo medo, pelo pecado. Você vai parar de ser governado pelos vícios. Tá bom, podem parar aí mesmo. Você vai parar de ser governado pelo inferno. Mas você vai ser posicionado hoje pelo Senhor. O Senhor está chamando você.